Gente, primeiramente, obrigado por vocês terem vindo aqui para o nosso painel. É bem legal receber vocês. A gente, como CNI, é sempre bom com você conversar sobre estratégias de descarbonização dentro da indústria e tudo de tecnologia que a gente fala. E eu queria introduzir um pouco o tema. A gente está acompanhando as negociações, essa segunda semana de COP, e a gente está sempre colocando como essa é a COP da implementação. Então, a gente já passou por vários anos de negociação. Esse ano a gente está comemorando 10 anos do Acordo de Paris. Então, a gente sabe que várias estratégias são feitas, mas a gente precisa implementar elas. Então a gente sabe como a importância do hidrogênio verde dentro, ou do hidrogênio de baixo carbono, dentro da economia brasileira e como isso pode ajudar no setor de hard to abate, no transporte no transporte pesado aqui no Brasil. Então a gente está avançando nossa legislação. A gente ano passado teve o Plano Nacional do Hidrogênio, que passou e foi muito importante para estabelecer conceitos, estabelecer limites. E então é muito importante receber vocês para a gente conseguir falar um pouco sobre esse tema, falar sobre os limites que a gente tem e como eles vão conversar também com o mercado nacional, o mercado internacional dentro dessa seara. E também nesse contexto eu vou utilizar o espaço para falar um pouco sobre um estudo que a gente lançou aqui na CNI, foi lançado hoje de manhã, que é o estudo de certificação do hidrogênio, que é para fazer o benchmarking do processo de certificação e contribuições do Brasil. A gente fez um estudo comparado, né? E agradecer agora, usar esse espaço para agradecer uma colega nossa, que é a Marina Scalon, que é nossa especialista em energia, ela que cuidou de todo esse processo. Ela não pôde estar aqui na COP, mas a gente está aqui representando o trabalho dela. Eu vou ler as economias que a gente fez esse estudo comparado, porque senão minha memória vai falhar nisso, que é a Alemanha, o Reino Unido, Estados Unidos, China, Canadá, Japão, Índia, Austrália, França, Coreia do Sul e o Brasil. O que a gente fez foi pegar de qual forma estão fazendo essas certificações, quais são mais apreensíveis com o setor, quais são mais rígidas e de qual forma elas podem servir de conselho para a gente, de qual forma ela pode ajudar o Brasil, além de fazer essas recomendações. A gente também fez um estudo de caso bem legal com a Axia Energia, que foi a primeira certificação de hidrogênio, de voluntária de hidrogênio renovável no Brasil. Então, lá em Tumbiara, então a gente está tentando fazer essas recomendações e falar sobre as dores do setor e para a gente conseguir trazer esse debate aqui para o contexto brasileiro, que já está bem maduro. Então é muito importante a gente ter esse espaço para dialogar sobre isso. Então, assim, eu vou começar a fazer uma pergunta geral, que a gente vai fazer aqui. A gente está com vocês dois, então a gente vai ter um tempo para desenvolver bem as ideias. Vou fazer uma pergunta geral, que vai servir para os dois. Vou perguntar primeiro para o Edmar, depois para a Fernanda. A primeira pergunta que a gente faz aqui, estou me confundindo aqui com os painéis, com os papéis, que a gente fala o seguinte. A gente queria saber a opinião de vocês sobre como o hidrogênio pode se consolidar como um vetor estratégico para a indústria brasileira, quais iniciativas são essenciais para viabilizar essa agenda e como o país pode se posicionar para garantir a participação relevante nesse mercado que está em formação. Então, Edmar, começa com você. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite da CNI para participar dessa mesa, dessa sessão. A gente vem trabalhando com o tema do hidrogênio lá no Instituto de Energia da PUC. Já fazem 5 anos nós estamos trabalhando sobre esse tema. E em parceria com a CNI, a gente desenvolveu 2 estudos que foram publicados pela CNI sobre o hidrogênio sustentável para a indústria. Depois nós fizemos um convênio com a CNI, Euroclima, através da GIZ, a cooperação alemã, para desenvolver um observatório do hidrogênio para a indústria, que agora está no site da CNI, com a ideia de que era importante, né, trazer para a indústria um conhecimento sobre como avaliar projetos de hidrogênio. Então, nós estamos falando já há 3 anos atrás, a gente estava preocupado com a implementação, ou seja, como é que a indústria pode estudar por conta própria e avaliar a viabilidade do hidrogênio no contexto da indústria, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque o hidrogênio ele é parte da solução, né? Quando a gente fala de implementação, tudo tem que ficar em cima da mesa. A gente não pode, ex ante, dispensar tecnologias, dizer, o hidrogênio é caro, não funciona, vamos fazer com biometano, ou vamos fazer com eletrificação. Depende. Nesse momento, tudo tem que estar em cima da mesa. E cada contexto vai exigir uma estratégia específica para esse contexto, né? E certamente, quando se fala de hidrogênio sustentável, né? Hidrogênio de baixo carbono, o Brasil tem uma vantagem muito, muito importante, né? Em termos de viabilidade econômica dos projetos, etc. Então, nesse estudo que a gente fez para a CNI, nesse observatório de hidrogênio, a gente pôde desenvolver
uma ferramenta de avaliação de projetos. Então, o observatório que está no site da SNI, se você quiser desenvolver um projeto, você vai ter ali todas as informações, que vão desde normas técnicas, você precisa respeitar, a ferramenta para você fazer a avaliação técnica, econômica do projeto, a legislação do setor, como certificar, está tudo lá para os empresários poderem avaliar e tomar sua decisão sobre a viabilidade de desenvolver um projeto, né? Então, a gente conseguiu trazer, através dessa ferramenta, fazer alguns estudos de casos, inclusive. Fizemos estudos de caso com 3 indústrias, que a CNI contactou e fez uma parceria com esses 3 segmentos industriais, né? Fizemos um caso com a cerâmica, fizemos um estudo de caso para uma planta piloto no vidro e também no aço, né? E foi muito interessante esse estudo de caso, porque a gente viu que tem sim oportunidades relevantes, né, para você utilizar o hidrogênio como estratégia de descarbonização, né? São vários fatores que afetam a competitividade, mas depois eu posso entrar em detalhes sobre isso, mas a depender do contexto da utilização, pode ser uma mais viável do que outras alternativas. Por exemplo, a gente descobriu, né, com o pessoal da cerâmica e do vidro, que para eles o oxigênio é muito importante. Então, quando você vai fazer a eletrólise da água, você produz o hidrogênio e oxigênio. Se você tiver uma maneira de utilizar esse oxigênio no seu processo produtivo, se aquilo agregar valor, a mesma eletricidade com água está produzindo 2 produtos. Então, tem a questão dos coprodutos, que é muito importante. Então, o oxigênio, por exemplo, e a gente viu isso em casos reais, 1 metro cúbico de oxigênio corta meio metro cúbico de gás natural. Então, você enriquece a queima no forno, você diminui a demanda de gás que você precisa para atingir a mesma temperatura. Então, é muito importante esse tema, porque a gente vê na literatura que ninguém falava de oxigênio. Nesse estudo, a gente chegou lá e falou, olha, oxigênio aqui, ele pode diminuir teu custo significativamente, né? Inclusive, algumas dessas indústrias compravam oxigênios, né? A siderúrgica compra oxigênio, ou tem fábrica de oxigênio, onde ele gasta energia para produzir o oxigênio que vai no processo, né? Então, esse é só um exemplo. Então, são vários fatores de competitividade e é fundamental você estudar, no teu caso, né, o que vale a pena, ver os fatores de competitividade para o seu caso, o custo da sua energia elétrica, a escala é importante. O hidrogênio verde agora começou a ter economias de escala, começa a ter eletrolisadores maiores, e o custo dos eletrolisadores maiores é mais barato do que 2 eletrolisadores com metade da capacidade. À medida que você aumenta a escala, diminui o custo. Então, são vários fatores que entram na conta, tem que estudar, não tem receita de bolo, tem que estudar no contexto da indústria, e certamente tem um espaço aí muito interessante para o hidrogênio como estratégia de descarbonização. Sabendo que descarbonizar hoje, pessoal, não sai mais barato do que carbonizar. A indústria tem que chegar a essa conclusão de que realmente quer partir para a ação. Se quiser partir para a ação, vai ter que pagar um custo adicional, e a questão o que traz menos custo para a descarbonização, né? E eu acho que é nesse contexto que o hidrogênio deve ser considerado. Fernanda, sua resposta, por favor. Obrigada, é um prazer estar aqui com o Edmar, já trabalhamos juntos há muitos anos, né, Edmar? Então, em nome da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde e do Conselhão da Presidência da República, é um prazer esse convite aqui do CNI. Acho que o Edmar trouxe pontos muito relevantes, mas eu queria trazer a perspectiva da ponta da indústria, né, de quem está implementando projetos reais e efetivos agora. Acho que a gente não precisa fazer o recap de 2 leis que foram aprovadas em 2024, da regulamentação aí tanto do REHIDRO quanto do PHBC, que deve sair nas próximas semanas. Mas nesse momento os investidores estão terminando as suas contas, como o Edmar trouxe, e o oxigênio certamente faz parte do business case de cada um deles. Os investidores estão terminando as suas contas para tomarem decisões finais de investimento em 2026. Então você tem projetos estruturantes no PCM, por exemplo, como Fortescue, Quer, Voltalia, Casa dos Ventos, que estão terminando o seu bankability para justamente tomar essa decisão final de investimento, e tudo está na mesa, como o Edmar colocou. Então,
o financiamento, o oxigênio, os 18 bilhões do PHBC, qual vai ser o critério utilizado pelo Ministério da Fazenda para a distribuição desse recurso público, o entendimento de que tem que se atender à agenda verde do governo em utilizando o hidrogênio de menor emissão e os projetos que mais adensem a cadeia produtiva, né? Isso está em lei. E eu acho que um ponto interessante que a gente precisa discutir é que projetos estruturantes hoje são essenciais. Acho que isso apareceu na fala do Edmar também, quando ele fala de escala. Para você ganhar competitividade, aí a gente pode fazer um parênteses grande aqui. 20 anos atrás, o gás natural liquefeito, o GNL, custava $24 um milhão de BTU aqui na bacia do Atlântico, né? Estou falando de 20 anos atrás, eu estava na Petrobras e era assim, esse era o preço quando você começou a indústria de GNL. Eram poucos navios para fazer essa transação. E você hoje paga $4 um milhão de BTU na bacia do Atlântico e $3 um milhão de BTU se você importar do Oriente Médio e da Ucrânia. Então, em 20 anos, você teve uma queda de preço acionada aí pelo ganho de tecnologia, pelo ganho de escala, pela redução do preço dos equipamentos, como foi colocado, e que a gente percebe isso já no hidrogênio verde, ainda que a indústria vá tomar sua decisão final de investimento no próximo ano. Sem eletrolisadores cada vez mais capazes, você tem eletrolisadores cada vez mais baratos. A gente lançou ontem na ABIV, e conclamo a toda a audiência a dar uma olhada no site da ABIV, uma fact sheet mostrando o quanto essas tecnologias têm caído de preço. Então, 15 anos atrás, a energia eólica era R$600 o megawatt, hoje é 100. Então, quando você traz para baixo esse custo tecnológico, você traz para baixo, né, você cai a sua curva de aprendizagem, você consegue dar escala ao mercado, e é isso que a gente vai precisar aqui na ponta da indústria para competir com o hidrogênio cinza. Porque de mais a mais, o hidrogênio é uma mercadoria que você já tem hoje. São 500 mil toneladas todos os anos que são utilizados na margarina que a gente come de manhã, no sorvete que a gente toma aqui no Cairu, e no petróleo, na dessulfurização do petróleo. Então, é uma indústria já consolidada, só que agora a gente quer propor um aumento de escala. Não se vai usar hidrogênio em tudo, por óbvio, não é uma bala de prata. Eu acho que há 4 anos atrás havia essa expectativa, né, de que seria esse clichê. Esse é um clichê muito empoeirado, né, de ser uma bala de prata, mas eu vou usar. E hoje a gente entende que para você trazer para baixo o conteúdo de carbono de processos produtivos, você pode usar uma pletória de soluções, né? Um portfólio de soluções. Vai usar biocombustíveis, quem puder e quem tiver biocombustíveis para usar, e o Brasil tem a expertise e toda a capacidade social dos biocombustíveis, tem a lei do combustível do futuro, tem todos esses biocombustíveis novos entrando em linha. A gente vai eletrificar o que puder ser eletrificado e colocado direto na tomada, certamente. Vão ser usadas medidas de eficiência energética, por óbvio, né? Quanto mais eficiente, menos você emite. Então, isso é uma escala óbvia a ser ganhada. E o hidrogênio, a amônia e o metanol entram ali no delta do que você não consegue descarbonizar. E aí eu estou falando de fertilizante, eu estou falando do HBI, da indústria siderúrgica, eu estou falando de combustíveis marítimos, eu estou falando da confecção do SAF e outras possibilidades de desenvolvimentos tecnológicos que a gente ainda nem vislumbra, né? Eu gosto de contar uma história de que em 1962 o presidente Kennedy foi, Edmar, ao Congresso americano pedir recursos extraordinários para levar o homem à Lua. E ele não queria levar porque era fácil. Acho que o Gedra já me ouviu contar essa história umas 5 vezes. Ele não queria levar o homem à Lua naquela década e trazer o homem à Lua em segurança porque era fácil, é porque era difícil. Mas ele acreditava no desenvolvimento tecnológico que adviria de se levar o homem à Lua. Então, essa é a aposta que a gente faz hoje, né, 50, 60 anos depois, de que é uma indústria que tem aportes tecnológicos capazes que a gente ainda nem tem dimensão. Hoje a NASA computa mais de 30 mil patentes relacionadas a ter levado o homem à Lua em 1969, e isso é o que a gente aposta. E para fechar minha fala, a gente foi, como a BIV, né, como associação, nós fomos demandados pelo sistema elétrico brasileiro a não funcionar 24/7.
a funcionar com menos, ocupando menos carga nas horas de pico e mais carga nas horas à noite, né? Nas horas de menos tensão, na famosa curva do pato. E de 2 meses para cá tem tido um trabalho intenso com os fornecedores de eletrolisadores e que a gente consegue administrar o funcionamento do eletrolisador durante o dia. Então veja que beleza de uma indústria que começou a se desenvolver há 2 anos atrás, começou a ser discutida há 4 anos atrás, começou a se desenvolver há 2 anos atrás e há 2 meses atrás o que a gente tinha de narrativa é que não, eu preciso funcionar 24/7. E em 2 meses eu consigo, com todos os manuais de venda dos eletrolisadores que a gente tem disponível no mundo, adaptar ao sistema elétrico brasileiro, respondendo ao curtailment, respondendo ao aumento da carga que a gente precisa. Então, é a beleza do desenvolvimento tecnológico, do caminho da engenharia as we speak. Não, muito boas as falas de vocês dois, assim, é bem legal conseguir ouvir a academia e o setor privado para conseguir falar e chegar em soluções comuns sobre o que a gente tem. Então, assim, é excelente passar pela história do que a gente tem, sobre os processos que a gente passou e sempre como essa tecnologia vem evoluindo e vem se tornando cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta agora específica para o Edmar, que é nos estudos que você tem realizado, como o custo do hidrogênio em hubs de hidrogênio se compara com o custo da autoprodução de hidrogênio em plantas da indústria. E ainda assim, complementando a pergunta, como se compara em termos econômicos projetos de hidrogênio verde e azul no contexto brasileiro? Alô? Obrigado. Tá ótimo. Então, obrigado aí por essa pergunta. Esse ano nós estamos trabalhando numa segunda fase do Observatório do Hidrogênio de baixo carbono, que é desenvolver modelos para análise de projetos através de outras rotas, justamente para ajudar na educação dos stakeholders quanto a esse tema. O que é mais barato? Né? Tem que fazer conta. Você tem que fazer conta. Não é... E a gente vê narrativas, né? Pessoas, não, isso aqui é o bom, é mais barato, etc, etc. Mas as pessoas não sabem fazer a conta. Então, Nem fizeram. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um modelo que vai ser publicado agora, no final do ano. É um modelo que você não encontra disponível gratuitamente em nenhum lugar, que é um modelo de avaliação de projetos de hidrogênio azul. Então, a gente tem um modelo que faz uma análise da reforma, da captura, do transporte de CO2 e da injeção. E você consegue colocar teu projeto lá e chegar num preço do LCOH e aí comparar com aquele outro modelo que já está lá, que é o de hidrogênio verde, né? E a gente desenvolveu também um modelo para o hidrogênio do etanol, a reforma do etanol. Bom, a reforma do etanol é um processo, o que é diferente é o insumo, porque o processo é parecido com a reforma do gás, etc. Então, vou falar desses modelos daqui a pouco, mas assim, essas são as ferramentas. E uma outra coisa que a gente fez, para ajudar a responder, aliás, é o Ministério que trouxe essa pergunta para a CNI, o que é melhor, hub ou produção descentralizada do hidrogênio? Verdade. E o MIDIC, né, estava preocupado com isso, que lançou uma política para o hub e a gente desenvolveu uma modelagem para transporte de hidrogênio, né, e já tinha modelagem para o hidrogênio verde. Então, a gente consegue olhar o que sai mais barato. Fazer um hub, por exemplo, de 100 megawatts, 200 megawatts, com eletrolisador de 200 megawatts, e levar o hidrogênio por duto até as fábricas, ou cada fábrica fazer seu eletrolisador de 5, 10. Né? É bem interessante, né, que tem que fazer a conta, porque dependendo das hipóteses, às vezes é mais barato fazer o hub e distribuir por duto, às vezes é mais barato fazer na sua própria empresa. E o que determina o que é mais barato ou não? Primeiro, a escala do hub. Quanto maior a escala, o preço do hidrogênio cai um pouco. Né? Depois, a distância desse hub até a fábrica que você vai abastecer com hidrogênio. Então, e a configuração do sistema de transporte de hidrogênio até a fábrica. Você pode fazer um duto único, abastece uma fábrica, vai para outra, e isso é bom porque você coloca muito hidrogênio no mesmo duto, né? E, então, assim, quanto maior o volume transportado do hidrogênio, cai o custo, e quanto maior a distância, aumenta o custo. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, hubs o hub sai mais barato,
quando você vai levar o hidrogênio até uns 20 quilômetros de distância. E se é um grande volume. Aí estou falando de um hub de uns 200 megas, etc. Então, o hub, em princípio, é mais barato. Mas eu acho que, além de mais barato, tem uma questão importante. Se for o mesmo preço, eu acho que o industrial vai ficar mais confortável em comprar de um hub do que ele colocar um eletrolisador na própria fábrica. Porque o eletrolisador é uma tecnologia nova. Então tem risco tecnológico, né? Você nunca fez aquele equipamento, então será que vai dar certo? Será que... O comportamento do equipamento ainda não é conhecido. Exatamente. Então, esses riscos tecnológicos são melhores, ele é melhor administrado, esse risco, quando isso é feito por um especialista. Uma empresa que é do ramo de produz hidrogênio, ele vai produzir isso, vai assumir esses riscos, vai fazer Então, o que ele vai fazer? Vai fazer contratos com empresas que estão lá naquele hub, né, para ajudar essas empresas a descarbonizar os seus processos parcialmente. Eu acho que a empresa não vai querer comprar hidrogênio e substituir todo o gás natural, por exemplo, mas ele pode substituir 5% do gás natural, pode substituir 10% do gás natural, substituir o óleo e combustível comprando um pouco. E aí isso já viabiliza o hub, né? Então eu acho que o princípio, o hub é uma questão que faz muito sentido. Segunda pergunta sua é sobre hidrogênio azul versus verde, né? Assim, a gente fez alguns projetos, alguns casos, né? E no Brasil, em geral, o hidrogênio verde é mais competitivo. Assim, o caso geral vai ser muito difícil alguém encontrar um contexto que ele vai conseguir fazer hidrogênio azul barato aqui no Brasil, porque o preço do gás no Brasil é muito caro, né? Então, você está falando de um gás nos Estados Unidos, você vai comprar um gás lá hoje a $4 no Henry Hub, mas às vezes ele fica até $2, entre 4 e 2, vamos dizer assim, com um preço aqui, nós estamos falando aí de $14 lá na indústria, mas mesmo antes de entrar se você pensa 10, 12% do Brent, nós estamos falando aí coisa de $6 antes de entrar no transporte, né? Então é mais caro, o nosso gás é mais caro que nos Estados Unidos. Então os projetos de hidrogênio azul são difíceis, é difícil de viabilizar, mas a depender do local que você está, pode ser interessante. Por exemplo, se você estiver numa UPGN, onde chega o gás, né, exatamente, um gás, a Petrobras, por exemplo, ela está querendo arrumar demanda para o gás dela, né? Pode ser interessante ela fazer hidrogênio lá em Cabiúnas, por exemplo, onde ela já tem um projeto de CCS, ela já vai captar o CO2 em Cabiúnas e vai transportar para um duto até um poço que ela já está fazendo, um poço experimental. Esse projeto já foi dado, o FID. Ora, por que não colocar um eletrolisador, colocar um reformador e produzir hidrogênio azul e captar aquele CO2 e mandar junto? Começa a ser interessante. Ela faria isso em que sentido? Por que ela faria isso? Bom, se ela tiver algum off-take para esse hidrogênio, né? E ali ela pode fazer, tem uma parceria, ela mesma utilizar esse hidrogênio para fazer combustíveis sintéticos, né? Pode fazer metanol, pode fazer alguma coisa com esse, ou até vender para alguma indústria para fazer amônia, etc. Então, na cadeia do gás natural no Brasil, pode ter alguns casos que você vai conseguir colocar em pé um projeto de hidrogênio azul que viável naquele contexto, né? Nesse hidrogênio ele vai levar lá para o interior de São Paulo, não, ele vai ser utilizado naquele ponto ali. Então, de certa forma, esse projeto ele não concorre com o hidrogênio verde. São coisas complementares. Então, toda essa conversa que a gente tem aqui, hidrogênio verde, vezes azul, etc., eu acho que ali tem um certo exagero. Eu acho que, mais uma vez, importante fazer conta, e a gente está tentando ajudar nesse sentido, capacitar os stakeholders para analisar com qualidade as opções, né? E estudar de acordo com o contexto do projeto, né? Então, hidrogênio verde, em geral, vai sair mais barato. Você pode fazer hidrogênio verde em qualquer lugar, a vantagem é isso, que você faz lá perto da fábrica, que você vai utilizar para descarbonizar, mas em determinados contextos, se for para fazer amônia, por exemplo, o hidrogênio azul pode ser interessante.
Posso só complementar? Pode, à vontade. Uma coisa, concordo totalmente com o que o Edmar trouxe. Queria falar primeiro sobre os hubs, né? A gente tem o hub do PCM, eu tenho 6 projetos da ABIV no hub do PCM. E quando você fala de estruturas compartilhadas, é muito interessante o sistema de hub para trazer o custo para baixo, como o Edmar falou, principalmente para projetos exportadores. Então, para vocês terem uma ideia, quando você fala do hub do PCM, eu tenho ali o projeto da Quer, da FRV, tenho o da Forte, o Casa dos Ventos e Voltalha, só que todos eles vão compartilhar várias estruturas do PCM, como, por exemplo, o amonioduto que a Stolthaven está construindo, o terminal de água de reuso que o governo do Ceará está construindo, a expansão interna do sistema de transmissão de energia que é a cargo do governo do estado, isso sem falar em todo o custo de transação que um hub também diminui. Então, é importante, e aí eu corroboro com o que o Edmar falou sobre o Ministério ter incentivado esses projetos de hub, mas lembrando que dos projetos que foram incentivados pelo Ministério das Minas e Energia, só 3 são no Nordeste, 4 são no Sudeste, onde você tem o consumo local, e o Nordeste, onde você tem a necessidade de maior desenvolvimento econômico, tecnológico e social, e são projetos voltados para exportação com esse ganho de escala, né? E aí eu estou falando de projetos de 190 mil toneladas de amônia, 210 mil toneladas de metanol, eu estou falando de projetos de grande escala para fazer metanol, para fazer SAF, para fazer combustível marítimo. Não, Fernanda, excelente intervenção, e também já vou vir com uma pergunta para você, que é, na sua visão, como garantir que o hidrogênio produzido no Brasil atenda os padrões internacionais e quais os principais desafios para tornar essa certificação acessível a produtores nacionais? Acho que também, puxando esse gancho do que você falou, acho que é importante. Eu acho que a gente tem tempos e movimentos diferentes na indústria de hidrogênio, né? Hoje, quando você fala no ganho de escala dessa indústria, a gente começa pelo mercado exportador, e aí para falar de certificação tem o Ricardo Gedra ali da CCE, que é o expert no assunto, não sou eu, não vou me atrever. Mas esse mercado exportador exige uma certificação que hoje o Brasil consegue atender, 93% de energia renovável no subsistema Nordeste, disponibilidade de água, disponibilidade de terra, uma posição geopolítica muito favorável. Chuva. E aí bate aqui, fica mais alto ainda. Está na hora da chuva. Então, uma disponibilidade, uma posição geopolítica muito favorável, santidade dos contratos, e o Brasil é muito reconhecido pela governança das suas instituições, pela fortaleza das suas instituições. Então, acho que é importante ter isso em mente quando você está falando de projetos de grande escala. Num segundo momento, quando eu ganho toda essa escala, eu trago o preço dessa molécula para baixo, de todas essas moléculas, né? Eu estou falando de hidrogênio verde, amônia, metanol e fertilizantes verdes. Tem um projeto no interior de Minas Gerais para a confecção de fertilizantes verdes. No momento da exportação, eu ganho escala, escopo e velocidade enquanto o mercado nacional se adapta. É importante a gente sempre ter em mente que o mercado externo, eu estou falando da Europa, estou falando da Ásia, são mercados que já estão espremidos pela regulação. Eles já têm metas de emissões, inclusive a Ursula von der Leyen, 2 semanas antes da COP, elevou aí as metas da União Europeia. Então, são mercados que um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás estão espremidos por essas metas de exportação, por essas metas de descarbonização, e são essas moléculas nacionais brasileiras que vão ajudar, e a gente vai aproveitar essa oportunidade para começar descarbonizando a Alhures enquanto a gente organiza o mercado nacional, enquanto a gente faz as nossas medições de emissões nacionais de toda a indústria, enquanto a gente traz mandatos, né, de emissão, mandato para hidrogênio. Apareceu na fala do Edmar, por exemplo, um percentual de hidrogênio no gás natural. Então, enquanto a gente organiza esse gerenciamento pelo lado da demanda do Brasil, a gente ganha escala no mercado exportador. Acho que seria por aí. Não, tranquilo. Muito obrigado pela resposta, Fernanda. A gente já passou por nossas perguntas e tudo mais. A Fernanda também tem outros painéis para fazer daqui a pouco. Então, já está chegando perto do nosso fim. Eu queria também aproveitar que a gente ainda tem um pouco de tempo para vocês fazerem as considerações finais, tentar sistematizar a fala de vocês ou colocar novos pontos que vocês consideram relevantes dentro da discussão sobre hidrogênio no Brasil. Então, Edmar, se você seguir com suas falas finais, fazer essa sistematização e
e contar o que vem aí pela frente, como é que você está achando, como é que você vê esse cenário todo. Bom, primeiro dizer que o hidrogênio precisa vencer uma barreira do plano para a ação, né? Assim como a COP, nós estamos no mesmo problema, nós estamos na mesma fase, né? A indústria do hidrogênio precisa partir para ação, partir para ação vai ser para partir para ação tem que fazer estudos muito qualificados e isso tem que ser feito pelos stakeholders da indústria, né? Para fazer isso, né, precisa de qualificar esses stakeholders, né? E eu acho que quando a gente começou a fazer esse projeto na CNI, a CNI tem lá esse Comitê de Hidrogênio para a Indústria, né? Participei de várias reuniões do Comitê de Hidrogênio para a Indústria e o que a gente via era o seguinte: as empresas contratando empresas de consultoria para fazer projetos caríssimos para entender como é que funcionava o hidrogênio, né? Como é que funciona isso aí? Como é que é isso? Quando eu fui fazer os estudos de caso, né, e aí conversando com engenheiros responsáveis da fábrica, e no estudo de caso a gente definiu onde é que ia ficar o eletrolisador, quantos metros de engenharia, né? Engenharia. Olha, vai ficar aqui, vai ser 200 metros de duto para levar o hidrogênio até o queimador, vai misturar assim. Na hora que você começava a conversar com eles, um dos problemas que eles... o desconhecimento sobre o hidrogênio era total, por exemplo. Não sabiam fazer conversão. A indústria do hidrogênio trabalha com quilo. A cabeça do cara lá, que usa gás, é 1 milhão de BTU. Então, assim, começava ali o problema. O cara não sabia nem fazer a conta de conversão de uma coisa para outra. Quanto mais, quem dirá de chegar a alguma visão própria, se aquilo é viável ou não. Então, eu acho que... E aí, quando você contrata uma consultoria, vai lá numa fábrica, uma empresa, não estou falando mal das consultorias, a universidade também faz consultoria, né? Não é por isso a questão, mas é o seguinte, há uma desconfiança muito grande. Esse cara está vindo aqui para me vender uma coisa que eu não sei se vai funcionar, possivelmente é muito caro, e ainda eu tenho que pagar o cara para estudar para mim. Esse jogo não está legal, né? Então, por isso que eu acho que é importante esse trabalho da CNI, de qualificar esses stakeholders para poderem eles mesmos avaliarem preliminarmente, entenderem como é que aquilo pode contribuir para descarbonizar a indústria. Por exemplo, uma questão fundamental é você calcular quanto a nossa ferramenta faz isso. Se você calcula, se você substituir 10% do seu gás natural, quanto do meu carbono está saindo aqui do meu processo? A gente vai lá e ele, no nosso modelo, ele já sabe, eu reduzo tanto de emissão, isso, se eu fosse pagar um crédito de carbono de $50 por tonelada, me dá tanto de... Então, essas informações precisam de estar difundidas pelos stakeholders, para eles começarem a seriamente tomar decisões de fazer tal investimento para avaliar o caso deles, né? Porque não é barato você fazer esse investimento. Então, eu acho que essa contribuição, né, que a CNI está querendo trazer, junto com a PUC-Rio, né, com o Instituto de Energia da PUC-Rio, de qualificar, né, a discussão sobre o hidrogênio. Porque os projetos de exportação de hidrogênio, eles são projetos standalone, ou seja, já foram, já e ele está lá voltado para o mercado, lá, mas ele não tem muita conversa desses projetos com a descarbonização da indústria de São Paulo. E a CNI tem que ajudar a descarbonizar a indústria de São Paulo, a indústria mineira, a indústria, enfim, daqui do Pará. Como é que a gente traz esse conhecimento, né, para a indústria de mineração, né? Como é que a gente traz? Então, eu acho que é aí que é o desafio, né, de elevar o nível vamos dizer assim, da análise e avaliação do contexto do hidrogênio. Então, a gente está muito animado com esse trabalho. Eu encontro muita gente que fala assim, nossa, mas você está trabalhando com hidrogênio, mas isso não é viável, não, vai demorar muito, por que você está trabalhando com isso? Eu falei, olha, peraí, vem conversar comigo, que eu acho que você também está precisando de estudar, né, um pouco mais, e dizer que eu vi muita gente conversando com a indústria, né, considerando soluções até mais caras que o hidrogênio, sabe? Vi gente fazendo cotação, considerando comprar
biometano a preço de ouro, né? E sem considerar, peraí, mas será que a esse preço do biometano o hidrogênio não se viabiliza? Né? Então, eu acho que sim, tem espaço, né? E para finalizar, né, eu acho que como qualquer indústria nova, isso vai se viabilizar primeiro nos nichos de mercado, né? O Brasil tem um espaço enorme para utilizar o CO2 biogênico que a gente tem em toda a cadeia do etanol, né? Utilizar esse CO2 biogênico para produzir metanol, por exemplo, e para isso vai ter que fazer o eletrolisador lá e fazer o hidrogênio. Então vai ter vários segmentos que o hidrogênio entra como um coringa, né? Não é só para você usar diretamente hidrogênio, né? Na indústria automobilística, na indústria mas para você também poder utilizar o hidrogênio como vetor para a produção de combustíveis sustentáveis para exportação, para descarbonizar os setores hard to abate, né? Fernanda, suas falas finais. Agradeço demais a presença. Imagina. Sistematizar. Obrigada. Eu vou corroborar com tudo que o Edmar falou e dizer que a indústria... perguntam para o Edmar, você está trabalhando com hidrogênio? Comigo é o contrário, né? Falou, pô, você está trabalhando com hidrogênio? Que legal, né? É a solução do futuro. Então, eu acho que tem algumas discussões que já foram offsetadas, né? Então, já se entende aí o hidrogênio como uma possibilidade, o hidrogênio, a amônia e o metanol como possibilidades reais. A BIV faz parte do Conselho Nacional de Pesquisa Energética para as discussões da IMO, então foi a posição que o Brasil levou esse ano. Lamentavelmente ficou postergada por um ano, né, tomar as decisões da IMO, mas o Brasil levou a posição do metanol junto com o etanol e a amônia num segundo momento como combustível de navegação. Então, acho que a gente está um pouco mais à frente. Eu tenho projetos na BIV que já terminaram a fase de engenharia, já estão escalando aí, pensando em comprar saco de cimento. Então, a gente já está falando de obras de infraestrutura reais, né? A Stolthaven já está mapeando o amonioduto que ela vai fazer em Pecém. Então, a gente está um pouco mais à frente. E concordo com o Edmar também, quando ele coloca que que hoje a gente está falando de duas indústrias que funcionam separadas, mas que elas vão se juntar lá na frente. Então, são uma indústria que olha o mercado exportador para ganhar escala, escopo, velocidade, trazer esse preço para baixo. E quando esse preço estiver para baixo, e aí vou fazer um parênteses, a BIV vai lançar um estudo agora em dezembro, mostrando que com o avanço tecnológico dos eletrolisadores, né, o subsídio que a gente tem concedido pelo governo federal, a gente só perde em megajoule para o carvão a partir de 2030, quando você fala de hidrogênio verde. Hidrogênio, amônia e metanol, a gente só vai perder para o carvão, porque o carvão também é centavos, né? Não dá para concorrer. Então, essa fala do Edmar é muito poderosa em relação a dizer que tinham empresas pensando em soluções até mais complexas do que o próprio hidrogênio, sendo que a gente está num momento em que a gente precisa controlar a ansiedade, né? E é normal a ansiedade. O tempo do governo não é o tempo do setor privado, as coisas precisam de consenso, precisam de discussão, precisam ganhar corpo para a gente poder chegar a uma regulação saudável, tanto para o PHBC quanto para o Reidro, e depois os modelos concorrenciais de leilão também saudáveis, elegantes, que combinem com a indústria, que falem e tragam esse industrial para discussão. E só para fechar, é importante trazer a sociedade para o debate, né? É importante que espaços como esse, por isso a BIV está na COP com uma agenda extremamente maluca, justamente para trazer a sociedade para o debate e mostrar que a gente não pode mais falar do avanço dos combustíveis fósseis, a gente precisa falar, e ontem foi colocado, né, aqui na discussão da COP, pelo fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, a gente precisa começar a ter coragem de falar. Eu gosto de dizer que hoje, quando você fala em amônia, metanol e hidrogênio, não é mais um sonho, é um caminho pavimentado pela engenharia. Mas a gente ainda precisa de coragem para trazer discussões empoeiradas de subsídios aos combustíveis fósseis, desse uso e da estabilidade da temperatura da Terra que a gente precisa alcançar nos próximos anos, porque não é como a gente conseguiu conscientizar a sociedade nos anos 80 a parar de fumar, né? Hoje fumar é démodé, fumar é feio.
mas houve uma conscientização social para as pessoas pararem de fumar. Então a gente precisa de uma conscientização social para que se parem de emitir gases de efeito estufa. E em nome da ABIV eu agradeço o convite mais uma vez. Gente, obrigado, viu, por tudo, por acompanhar nosso painel. Lembrando que a gente ainda tem a nossa segunda semana inteira, a gente está começando só agora, a segunda semana de Copa, ainda tem mais 4 dias. Obrigado pela presença de vocês dois, Edmar, Fernanda. Convidadíssimos a participar aqui sempre do nosso painel. E mais tarde a gente vai ter um painel do Senai, também estão todos convidados, viu, gente? Obrigado a todos.